Então, tiver alguma dúvida a respeito de cronograma, isso depois, né? Que agora a gente não tem nada disso, porque primeiro nós vamos tratar da seleção, mas a respeito de cronograma, essas coisas todas, vai ser tratada entre o professor Edson e o professor Helder, tá? Que é o coordenador interno aqui do IFP, institucional do IFP. Bom, por que tem um coordenador lá que não é eu? Porque o programa ele vai para mais de 100 alunos, né? Juntando vocês 15, então tem uma série de coisas lá, implementação da sucupira todo ano, um monte de coisa que eu tenho que fazer para a CAPES, então não daria para eu dar a atenção necessária, então tem um coordenador específico para isso. Tá? Então, isso é mais uma facilidade, né, que o convênio faz. Certo? O convênio traz essa facilidade para vocês, coisa que os alunos de concorrência ampla não têm. Né? Bom, a área... Ela é uma área bem ampla, se você olhar a ciência dos materiais, ela é uma área ampla, ela envolve física, parte de tecnologia, todas as engenharias, tá? Envolve um pouco de economia, porque tudo que você quer fazer para aplicar, você tem que pensar se vale a pena fazer, porque não adianta querer fazer um troço que vai custar os olhos da cara, que você não vai conseguir aplicar em canto nenhum, que ninguém vai querer comprar. Tá? Envolve sempre matemática, né? Não tem jeito, não foge disso daí, porque é uma ciência que envolve cálculos exatos, então sempre envolve matemática. A gente trabalha bem com a parte de biologia e química, certo? Tem uma interface bastante grande. E envolve também uma certa parte de ecologia. Aqui eu não coloquei, mas agora a gente está envolvendo a parte forte também em energia. Né? Trabalhar desenvolvendo materiais que estoquem energia, capacitores, materiais que tenham capacidade de absorver luz e transformar isso em corrente, certo? Um dispositivo fotovoltaico. Então, existe essa área aqui que eu ainda não coloquei aqui. Então, você envolve diversas áreas, certo? Desde produtos naturais a produtos sintéticos, onde você pode trabalhar em cima de uma gama grande de processos, tá? Estruturar esses processos, caracterizar propriedades, né? E aplicar essas propriedades. Então, a gente tem um caminho, né, que basicamente tem que ser seguido nessa linha. Bom, a maioria de vocês já conhece, a gente fica lá no campus Petrônio Portela da UFP. Tá? A UFP não é tão grande quanto o IFP, né? Certo? Tem poucos campos, mas estamos perdendo esse aqui, né? Esse aqui já não vai ser mais UFP, né? Então vamos ficar só com esses 4 aqui, mas nós estamos aqui no campo Misto Petrônio Portela. Então, para algum de vocês que são do Central ou do Zona Sul, vai facilitar. Para os outros do interior também não vai ter tanta dificuldade, porque a gente vai fazer as coisas conforme a gente programou no convênio, que seriam em módulos. Né? Então, só um contextozinho, nós começamos em 2011, né, nós pedimos o APCN, que é o pedido de abertura do mestrado, nós pedimos mestrado e doutorado, recebemos nota 3 do mestrado, recebemos nota 2 do doutorado. Então, eles autorizaram a abertura do mestrado. Em 2011, nós começamos a primeira turma, 2012 já formamos o primeiro aluno, né, com 1 ano e meio. Tá? Depois, montamos o curso de graduação em Engenharia de Materiais, o próprio grupo da pós-graduação montou o curso de graduação em Engenharia de Materiais em 2013. Já se formou a primeira turma, em 2017.2, da graduação. E temos aluno da graduação nossa lá, fazendo mestrado com a gente. Iniciamos o curso de doutorado. Fizemos pedido novamente, né, quando formamos a primeira turma de mestrado, fizemos pedido novamente, certo? Em 2013, 2014, foi. 2014, o curso, no final de 2014, recebemos a nota 4 para o doutorado e a autorização para abertura. Tá? Vamos formar o primeiro aluno agora em janeiro, doutorado. Tá? Inclusive, é aluno do Instituto, só que do Maranhão. Tá? É professor do Instituto do Maranhão, então ele vai ser formado agora em janeiro, vai ser o primeiro aluno de doutorado, a banca dele já está pedida. Vai ser o nosso primeiro aluno de doutorado formado. Quando nós recebemos a primeira avaliação quadrienal da CAPES, né, que a CAPES avalia de 4 anos todo o curso de pós-graduação, tá? Nós fomos o único curso do Piauí avaliado com nota 5, né, na época da avaliação quadrienal. Tá? Posteriormente, a educação conseguiu no Conselho Superior reverter a nota deles de 4 para 5 na UFP, então a UFP hoje em dia tem 2 cursos nota 5. Né? Nós atualmente estamos com 17 docentes. Esse número aqui ele varia um pouco, agora formaram alguns alunos, esse número aqui não é exato, mas na frente eu vou dizer o número exato. E nós trabalhamos basicamente com essas 2 áreas de concentração, materiais cerâmicos e filmes, materiais conjugados e poliméricos. Dentro de materiais cerâmicos e filmes, cerâmicos e metálicos, filmes, superfícies e interface.
Tá? Filme específico de interface é tudo que você trabalha bastante pequeno. Por exemplo, nanoestrutura entra tudo aí. Tá? Materiais conjugados poliméricos, você entra com polímeros e biomateriais, certo? Macromoléculas, esse tipo de coisa, e materiais conjugados estruturados. Aí você forma blendas, estruturas, quem trabalha com engenharia de polímeros sabe o que é isso. Tá? Essa aqui não vai dar para vocês verem, mas vocês que tiverem curiosidade, está lá no site da CAPES, né? É a apreciação do comitê da CAPES no nosso curso, então basta entrar lá e olhar. Né? Nós recebemos conceito de avaliação muito bom em todos os quesitos. Né? Na realidade, não, apenas em um que nós não recebemos muito bom, recebemos bom que foi na visibilidade, né? Que é exatamente o site que a gente está brigando há um ano com a UF para tentar modificar isso. Né? Então, vocês podem olhar lá qual foi a avaliação do nosso curso, isso é aberto. Tá? Também na plataforma Scupira, lá da CAPES. Bom, então, mestrado 2011.1, doutorado 2015.2, já formamos 93 mestres, vamos caminhar agora, se Deus quiser, próximo ano para o centésimo, tá? Com a formação, acho que até março nós formamos pelo menos 2 doutores, eu acredito nisso, pelo menos estamos empurrando o pessoal para isso. 2010 a 2012 mantivemos a nota 3, que foi o começo, né? Não tinha avaliação, quando recebemos a avaliação, nota 5, que é considerado muito bom entre pós-graduação. Nota 6 e 7 são cursos extras, né? Extraordinários, certo? Acima do padrão máximo que a CAPES exige. Tá? Isso aqui é um quantitativo, né, por ano que a gente já formou, tá? Em termos de doutores, de mestres titulados, tá? De doutores que entram, que saem. Tá? Isso aí é mais tão interessante para vocês. Bom, eu acho que ele vai ficar pequeno, não sei se vocês conseguem ver. Mas não importa, o regimento da gente está na página da gente. Tá? É só entrar na nossa página, clicar lá, o regimento é disponível, tá? E vocês vão ver isso aqui lá. Então, esse é o nosso organograma de disciplinas. Então, no primeiro semestre, tá, você tem ciências do materiais, caracterização de materiais, seminário de tese 1, atividade de tese 1. Então, você tem 2 disciplinas, vamos falar assim, de livre, sala de aula, que seriam ciências do materiais e caracterização de materiais, e outra disciplina que é seminário de tese 1 e atividade de tese 1. Atividade de tese 1 com o seu orientador, ele lhe avalia, certo? Passa a tarefa para você, ele lhe avalia dentro do laboratório. E seminário de tese 1 é uma disciplina que você vai apresentar seminários sobre artigos que o professor, né, da disciplina ele lhe passa. Tá? E ele avalia a sua interação com os artigos. Geralmente os artigos têm alguma coisa a ver com o seu projeto. Tá? Nesse primeiro semestre também é exigido de vocês o projeto pronto. Tá? Vou falar na seleção que a gente exige uma minuta de projeto, mas no primeiro semestre, ao final do primeiro semestre, é exigido o projeto, tá? Em comum acordo entre você e o seu orientador, você tem que entregar e cadastrar dentro da UFP o projeto. Então, como vai ser algo interinstitucional, nós vamos cadastrar esse projeto na UFP e no IFP, tá? Para ficar cadastrado nos dois, para não ter problema nenhum. Então, você, nesse primeiro semestre, seria isso. Você também tem algumas atividades obrigatórias, que seria o estágio da docência 1 e 2, que no caso de vocês, que são professores, vocês não vão ter tanto problema, vocês vão pedir só para a gente homologar e dispensar. Agora, no caso de servidor, não. Aí, no caso do servidor, vai ter que ter experiência em sala de aula. Certo? E aí, essa experiência de sala de aula, dependendo de onde for esse servidor, vai ter que ser no local onde ele serve. Certo? Se ele for de Picos, vai ter que ser em Picos, né? E assim por diante. Tá? Mas isso é exigido pela CAPES. A CAPES exige que o doutor tenha uma experiência em sala de aula, saia sabendo, né, tem um estágio em sala de aula. Bom, no segundo semestre aí vem a termodinâmica, tá? Já digo para vocês, dêem um pouco de cuidado com essa disciplina, tá? Quem não é principalmente da parte de engenharia, tá? Aí vem seminário de tese 2, que é a complementação aqui, tá? Atividade de tese 2, que é com o seu orientador, tá? E você vai ter que fazer disciplinas eletivas, optativas. Aí você tem que ver com o seu orientador, e no cronograma da gente, porque não são todos os professores que vão participar desse DINTER, do nosso corpo, não são os 17. Então, no corpo dos 8 professores, o que é que esses 8 professores vão poder oferecer? Mas, geralmente, é em comum acordo com o seu orientador, e isso sempre flui. Tá? Nesse segundo semestre, tem uma disciplina que também, ó, eu coloquei em vermelho aqui, para vocês ficarem
já um pouco ligado, que é o seminário geral. Tá? O seminário geral ele é uma disciplina que você solicita uma banca, essa banca é aprovada pelo colegiado, não entra o seu orientador. Essa banca formada por 2 professores vai passar um tema para você, um tema esse que não é um tema relacionado ao seu projeto, tá? E você vai ter 15 dias úteis para preparar um artigo de revisão sobre aquele tema, baseado somente em artigos originais, sem usar livros, sem usar artigo de revisão. Tá? Então, você vai fazer uma revisão bibliográfica de um determinado tema determinado pela banca. Você tem 15 dias úteis, apresenta esse documento, a banca avalia e você apresenta. Tá? Essa disciplina aqui, para concorrência ampla, muitas vezes ela tem deixado o pessoal de fora. Tá? Por muitas vezes a pessoa não conseguir fazer uma revisão bibliográfica e muitas vezes não lê o regimento, né? Para ver o que é que não pode e o que é que não pode fazer. O que é que pode e o que é que não pode. Tá? Então, bastante cuidado com isso aqui também. Bom, no resto, basicamente, eletiva, orientação. Quando você vier para o 4º semestre, tem outro seminário, outra banca. Nessa banca está o seu orientador. Tá? Seu orientador e mais 2 professores, se eu não me engano, 3. Você vai apresentar aqui resultados já, segundo ano, final do segundo ano. Resultados referentes ao que você já fez dentro do programa. Certo? Em forma de quê? A gente tem um modelo, em forma de um artigozinho. Certo? Que a gente chama de communication letter, né? Alguma coisa bem rápida. Tá? 4 figuras, 5 figuras. Bom, a banca aprovando, você continua. Tá? No 6º semestre, 3º ano, aí vem a qualificação de fato. Tá? Qualificação, aí você escreve um texto já quase parecido com sua tese, só que, se eu não me engano, 35 páginas, eu acho que é o limite, tá? Da qualificação. E você vai para uma banca também, com 3 professores, aí é a qualificação tradicional que todo mundo conhece. Tá? Não é um resuminho como esse aqui, nem é uma revisão bibliográfica como esse aqui. Tá? Então, é sobre o seu assunto, sobre o que você está fazendo. Isso é no 3º ano. Bom, passando aqui, você pode continuar. E aí, no 4º ano, vem a defesa de tese. Tá? Bom, a gente tem algumas peculiaridades nesses seminários aqui e no exame de qualificação também. O que é que a gente propôs no nosso regimento? Vocês podem ver que está escrito lá também. Se você, por exemplo, no 1º ano, você, com um acordo com o seu orientador, você vai lá e faz um artigo de revisão sobre o seu próprio projeto, esse artigo de revisão é publicado, ou aceito, pelo menos para ser publicado numa revista de B1 para cima, na nossa área, materiais, você é dispensado isso aqui. Você já pode, não precisa ir para a banca. Tá? Beleza. Aí eu continuo trabalhando e faço um artigo original do meu trabalho. Tá? No 2º ano. Eu mostro para o colegiado, o artigo foi aceito, a revista de B1 para cima, eu sou dispensado do seminário de acompanhamento. Tá? Eu vou no 3º ano, publiquei um 2º artigo do meu projeto, artigo original, não artigo de revisão. Eu sou dispensado do exame de qualificação. Aí você diz, e agora? Você pode defender. Tá? Pode chamar a banca e defender. Tá? Pede ao colegiado, o colegiado autoriza, você defende. Okay? Aí vai ter que escrever a tese, né? É lógico, e aí vai para a defesa com a banca. Tá? A banca de doutorado, a maioria sabe, são 5 professores, tá? Geralmente 2 de fora da instituição. Tá? Então, existem essas possibilidades de você não passar por essas bancas. Tá? Mas não é exigido. Se você não realizou esse tipo de procedimento, você vai pelo tradicional. Tá? O que está no regimento e passa pelas bancas. Bom, para falar um pouco disso, eu trouxe aqui alguns artigos do nosso regimento novo, né? Que é o que vocês vão estar inseridos. Então, cada aluno tem que apresentar um projeto de dissertação ou tese, conforme o nosso modelo, até o final do 1º semestre. Tá? É aquilo que eu tinha falado para vocês. Artigo 16, isso é importantíssimo, certo? Será desligado do PPGCM o aluno que for reprovado 2 vezes em uma mesma disciplina, ou seja, fez seminário geral, beleza.
Não passou? Tranquilo, você tem outra chance. Rapidamente te dão outro ponto, tu faz rapidamente 15 dias, tem outra chance. Não passou de novo? Reprovado 2 vezes na mesma disciplina. É desligado do programa. Tá? Se for reprovado em 2 disciplinas distintas, por exemplo, eu fiz seminário geral, reprovei uma vez, depois fui fazer exame de qualificação, reprovei outra vez. Está fora. Certo? Também. Então, é desligado também devido a isso. Isso aqui são tudo regras do regimento da UF, que a gente só adaptou ao nosso regimento, tá? A resolução da UF. Bom, for reprovado 2 vezes no exame de qualificação, não tem efetuado matrícula institucional, aí vem coisas do resolução da UF, coisas, né? Tá? Foi reprovado 2 vezes no seminário geral, foi reprovado 2 vezes no seminário de acompanhamento, não tem o projeto aprovado e cadastrado, tá? A gente está tendo um certo problema com a nossa pró-reitoria de pesquisa também, que alguns projetos estão voltando. Mas aí ele refaz, faz o que pede, coisa que precisa de comitê de ética também. Tá? E foi reprovado também atividades, né? Atividades obrigatórias, certo? Como estágio da docência, né? Se não cumprir o determinado. Tá? São atividades obrigatórias do nosso curso. Bom. O cara foi... Seminário geral foi aprovado, seminário de acompanhamento aprovado, exame de qualificação aprovado, aprovado em todas as disciplinas, beleza. Como é que ele faz para poder defender? Está tudo ok, mas o que é que ele precisa para poder defender? Isso aí não depende do coordenador, não depende do orientador dele, tá? Está no regimento. O aluno deverá apresentar um artigo aceito e um artigo submetido em revista A1, B1 na área de materiais. Você tem que ter B1 para cima na área de materiais. Você tem que ter um aceito e um submetido. Por exemplo, esse aluno agora, ele tem um artigo aceito já, tá? E está preparando agora em dezembro o artigo para submeter, o segundo dele. Por isso que eu digo que ele, teoricamente, vai defender em janeiro. Né? Então, o artigo dele, na hora que for submetido, que ele enviar a carta de submissão para o colegiado, ele já tem a possibilidade de pedir a banca. Tá? Esse é o artigo 53 do regimento. O artigo 58 é a concessão do grau de doutor. Isso aqui entra muita coisa da UFP aqui, nesse artigo 58. Tá? Então, tem que cumprir os prazos, né? Não cumprir os prazos, desligado. Tá? Ter completado 48 créditos, né? Que é a quantidade de créditos da gente em disciplinas, e os 12 créditos que é da tese, né? Tá? Tá, o total de 60. Média acima de 7, né? Isso é coisa da UF também. Ter demonstrado capacidade de interpretação em língua estrangeira, tá? Distinta do inglês, ou seja, tem que ter duas proficiências. Tá? No edital, vocês vão ver isso lá, você vai ter que ter um inglês e vai ter que ter uma outra língua. Tá? Eles pedem na matrícula. Tá? Rubens, cadê o Rubens? Eles dão quanto tempo para outra? Na própria matrícula, né? A própria PRPG, né? Então, 2. Certo? Esses exames, alguns são feitos na UFP, outros não. A UESP, eu acho que, se eu não me engano, fazia, né, esses exames. A UESP, Rubens? Faz, né? Eu não sei vocês aqui no IFP se vocês fazem. Tá? Se não fizessem, seria interessante começar a fazer, pelo menos. Então, pronto. Mas um tem que ser inglês. O outro pode ser qualquer outra língua. Isso. Tem. Eu não me lembro de quantos anos é que a UFP aceita, Rubens. Mais 2 anos lá. Eles aceitam lá por 2 anos. Tá? Isso não é nossa, é coisa da PRPG, certo? Da UFP. Então, é uma coisa que a gente não pode transpassar. Tá? Então, vocês têm que ver essa questão urgente. Tá? Foi até bom a gente ter conversado mesmo pela questão dos prazos lá. Né? Tá? Isso é uma coisa da UFP, a gente não tem como mexer. Tá? Bom, aí tem todas as outras coisas que vocês vão ter que entregar para poder a versão final da tese, certo? Ainda pedem isso aqui lá em CD-ROM, não sei o porquê, mas é porque eu acho que está na resolução lá. Tá? E uma coisa que é nossa aqui, que é esse I aqui, que é o comprovante que é esse I, não,
desculpem, comprovante do artigo submetido. Não, esse aqui é da biblioteca. Não está aqui, mas eu não estou encontrando aqui, não estou conseguindo ler, mas está aqui. G, né? Comprovante de verificação de plágio em programa computacional. Assim, a gente está exigindo agora que, para finalizar a tese, né, para poder ter o título de diploma, a pessoa passe num programa de plágio toda a tese dele, certo? E isso não pode dar mais do que 5%. Tá? Não passa pelo colegiado também. Se der mais do que 5%, a pessoa vai ter que ir lá de novo, recorrigir, tal, até o programa der menos do que 5% nisso, certo? De plágio. Tá? Bom, falando um pouco do corpo docente, vocês não vão conseguir ver, certo, também, porque vocês estão longe aí, está pequeno. Então, nós temos a professora Alessandra, eu, a professora Carla Eiras, Dulcilene, Edson, Eduardo. Bom, daqui, quem vai participar? Eu, Dulcilene, que é de Parnaíba. Então, se tiver alguém de Parnaíba aqui, tá? A professora Dulcilene, ela fica lá, na Universidade do Delta. Tá? Professor Edson, né, que é aqui em Teresina. Professor Eduardo, também aqui em Teresina, parte de simulação computacional. Tá? Professor Milton, também aqui em Teresina, na Química. Ribeiro não vai participar. A professora Josi vai participar do DINTER, aqui em Teresina também. O professor Laércio não vai participar, da UESP. O professor Livro também não vai participar, que é da farmácia. A professora Rita também não vai participar. Rafaela também não vai participar. Renata também não vai participar. O professor Rômulo, que deve ser conhecido de vocês, vai participar, na parte de engenharia mecânica. E a professora Tatiane também não vai participar. Tá? Isso aqui é um dado interessante, para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha lá. Tá? Isso aqui foi no triênio, isso aqui no quadriênio, desculpe, isso aqui no chamado triênio. A nossa média de formação de mestrado, ela varia entre 22 e 23 anos. Tá? Ela fica ali, tá? De formação. Ou seja, tem pessoas que se formam com 1 ano e meio, tem pessoas que se formam com 24, 25, 26. Mas não passa muito disso. Então, a média dá 22, 23. Tá? Meses de formação. No doutorado, nós não vamos passar disso também, não. Vamos ficar ali entre 47, já pelas contas da gente, 47, 46 em média. Tá? Ou seja, nós queremos sempre ter nota muito boa nisso daqui também, porque se a gente ficar abaixo dessa média aqui, a nossa nota é muito boa. Então, nós vamos manter a nota 5. Tá? Atualmente, isso aqui não importa para vocês, tá? Mas atualmente nós estamos com 33 bolsas, né, no total 18 mestrado e 15 doutorado, né, que é muito pouco para a gente, mas é o que está acontecendo hoje em dia. Né. E ativos, isso aqui eu peguei hoje, nós estamos com 23 alunos de mestrado e 42 alunos de doutorado. Né. Provavelmente essa quantidade de mestrado vai baixar um pouco ainda mais e a quantidade de doutorado vai subir. Né, principalmente com a entrada de vocês, mais 15, mais 10 que vão entrar da turma de ampla. Para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo lá em termos de produção, números. Tá? Isso aqui, cada cozinha dessa aqui é 1 ano. Tá? Isso aqui é o extrato da revista A1, A2, B1, B2, B3. Então, vocês terem uma ideia. Docentes. Tá? Esse laranja aqui é 2017. Ó. Nós chegamos já no ano de 2017, nós publicamos quase 20 artigos A1. Tá? Se você olhar aqui, a laranja aqui, ela está em quase 10 artigos A2. Então, nós concentramos quase todas as publicações em A1 e A2, em termos de docente. Se você olhar B1, nós publicamos mais de 5, B2 desce, né? E aí os docentes publicam um pouco aqui nessa quantidade. Certo? Se você olhar, basicamente, fizer uma média aqui, você vai ver que está tudo concentrado aqui. Ó. Por isso que a gente exige B1 para cima. Tá? Porque não é difícil. Sim, entre aspas. Tá? De fazer. E os discentes, né? Que é o importante para o curso de pós-graduação. Porque isso aqui é importante para a CNPq, né? Tá? Mas o importante para a CAPES é isso aqui. São os discentes. A CAPES quer saber se os discentes estão publicando, não a gente, não. A gente é importante para o CNPq. Então, para você ter uma ideia, também, ó, tudo concentrado aqui. Ó. Isso aqui, eu devia até tirar isso aqui. Isso aqui foi uma revista, certo? Que na época
teve um grande boom, se você ver, está até roxo aqui, é 2016 que saiu um monte de artigo lá, tá? E essa revista, ela basicamente se acabou, tá? Ela foi para B4, então por isso que teve um grande pico aqui. Ela não era B4, mas se tornou B4 depois, por muito da conta do corpo editorial dela, mas isso aí não quero questionar. Então isso aqui é um erro, é um ponto fora da curva. Mas se você olhar, ó, todos os nossos discentes estão basicamente publicando aqui dentro. Essas outras publicações aqui é a segunda, a terceira, a quarta publicação do discente. Mas as publicações principais relacionadas ao trabalho do discente, elas estão todas envolvidas aqui. Tá? Então, por isso que a gente disse que é possível fazer isso. Né? Por isso que a gente exige isso dentro do regimento. Tá? Então, você tem uma ideia aqui, ó, no ano de 2017, que é o laranja, ó, a gente tem 5 publicações B1 de discente, 3 A2 e 2 A1. Tá? Só de discentes, né? Que tem discentes envolvidos. Né? Tá? Junto com o seu orientador, é claro. Bom, então o que é que a gente faz em materiais? A gente faz isso aqui, ó. Modificação química, superficial, estrutural, qualquer material, faz junção, reação, né? Tá? Ou simula isso, né, também computacionalmente. Tá? Basicamente é isso que a gente faz. Então processa, a gente tem essa capacidade toda de fazer isso lá, são máquinas que existem dentro da nossa pós. A gente tem a capacidade de fazer teste, flamabilidade, ensaio mecânico de tração, tá? Consegue fazer tudo isso lá. Caracterização, a gente tem uma gama grande também de caracterização. O IFP tem também, né? Então, vai ser uma parceria muito forte nisso, né? Principalmente na parte de caracterização, vocês têm muito também, tá? Então, a gente tem um microscópio eletrônico, pode fazer caracterização morfológica e elementar, tá? Exemplo aí de amostras nanométricas, aqui tem 100 nanômetros de diâmetro daqui para cá, tá? Você tem uma agulha aqui também, uma pontazinha daqui para cá, você tem 100 nanômetros. Você consegue ver nanotubos, ó, tá? Você vê o espaço vazio, o nanotubo, se a gente consegue fazer o nosso microscópio lá. Conseguia, né? Ainda está mais ou menos, mas dá para fazer alguma coisa ainda. Também tem espectroscopia, parte de espectroscopia vibracional, Raman, raio-x, né? Inclusive de vocês é melhor do que o da gente lá, muito melhor. Né? Tem a parte toda de simulação computacional, nós temos cluster lá para simular computacionalmente. Além desses clusters, nós temos vários workstations, tá? Para fazer simulação computacional, isso é no grupo do professor Eduardo Girão. Tá? Parte de material fotoativo, né? Ou seja, material que é ativado pela luz, a gente trabalha bastante com isso, né? Parte de fotocatálise, remediação ambiental, através de fotocatálise, então tem várias pessoas que trabalham com isso, eu, o Josi, tá, Edson. Fotoprotetores também, né? Filtro solar, materiais para construção civil, né? Em parceria com o pessoal da engenharia da arquitetura lá, que é o professor Marcelo. Tá? A gente trabalha em parceria, né? Que a gente não é da área, então tem que trabalhar em parceria. Matéria para terapia fotodinâmica, né? Também trabalho toda com a parte CVD, que é no laboratório lá de plasma, né? Cujo o professor Rômulo é responsável e eu sou corresponsável do laboratório. Né? A gente tem 2 reatores lá. Também reatores piores que vocês têm no IFP, certo? Então, os reatores da gente são piores que os de vocês. Mas dá para a gente trabalhar, faz deposição de filme, trabalha com várias coisas lá. Tá? Uma parte forte da gente lá é a parte de biomateriais, ou seja, materiais que serão aplicados à biologia, né? Ou seja, para algum tipo de entrega seletiva de droga, ou remediação de uma própria inflamação, ou atuação em cima de um determinado fratura, por exemplo, né? Ou seja, regeneração óssea, regeneração tecidual. Tá? Então, o professor Anderson é o professor visitante, ele fica lá na UFP e no MIT, e ele passou no concurso para titular lá na UFP, então provavelmente em janeiro ele está lá efetivamente. E ele vai ser um dos professores que vai trabalhar no DITA também. Tá? Ele trabalha toda essa parte de materiais para regeneração biológica, né? Filmes e assim por diante. Tá? Isso é um exemplo de material, uma manta, né? Feita de um material polimérico. Esse material polimérico ele atua em cima de um determinado tecido, renovando, né? Regenerando esse tecido. Aí você aplica dentro desse material, dessa manta, né? Um determinado material que possa
a atuar como um catalisador, né, da regeneração. Tá? Por exemplo, quando você quebra um osso, o que é que você vai, o material que você pode aplicar dentro de uma manta dessa ou de um substrato desse aí? É hidroxapatita, tá? Que é fosfato de cálcio, que ele agiliza a regeneração óssea. Um exemplo de como, não sei se vai passar esse filme, mas é um exemplo de como a gente faz a manta lá. Não está nem deixando aqui, mas se você observar, aqui você vê a manta se formando. Isso aqui é um rotorzinho, você bota a solução aqui, vai e forma a manta. Não é nada extraordinário, não. Mas funciona bem. Tá? Aqui outros exemplos de filme, o PBAT com hidroxapatita, tá? São todos artigos na área de materiais. Tá? Outra área bastante importante é a produção de micropartículas, por exemplo, para a liberação de oxigênio, né? Quando você tem câncer, uma ferida, é bem difícil de cicatrizar quando você tem, por exemplo, diabetes, né? Tá? Então, partículas que liberam oxigênio, elas facilitam a cicatrização. Tá? Então, você usando, por exemplo, peróxido de hidrogênio para ser liberado de forma controlada, isso facilita nessa liberação. Então, a gente também faz isso lá. Tá? Sempre utilizando polímeros que são aprovados, né? Não pela Anvisa, porque a Anvisa demora mais para aprovar, mas pelo menos pela agência americana, tá? A FDA, que sendo aprovado por lá, a gente já pode publicar esses artigos ou requerer uma patente. Tá? Aqui também é um exemplo de partículas, certo? Liberando oxigênio. Também trabalhamos com a parte de biomaterial, a parte de utilização de biomassa, carbonização de biomassa. Trabalhamos muito com babaçu, tá? Que é uma planta, basicamente, que a exploração dela no Brasil todo é muito ineficiente, né? Tá? Então, a gente tenta incrementar o produto que sai do babaçu. Certo? Uma das incrementações que a gente faz é tentar fazer um carvão ativado. Tá? Se você observar aqui, você consegue ver um carvão bem poroso, certo? Ativado, e se você observar, aqui tem uma solução de um corante que é usado naquelas fábricas de jeans, né? Somente lá em Campo Maior, tem uma fábrica grande de jeans lá. Com 10 minutos você consegue remover basicamente todo o corante. Agora esse corante vai ficar pregado aqui, né? O que é que faz com isso depois? É um processo a se pensar. Tá? Isso vem do coco babaçu, tá? Do resto do coco babaçu. Bom, aí a gente tem parceria com o pessoal também que cresce célula-tronco, então a gente pode fazer um material, isso aqui é quitosana, tá? E fazer o crescimento de célula-tronco em cima desse material, com o pessoal do Nupcelt lá em parceria, e aí você consegue seletivamente dizer, ó, vai crescer célula-tronco de tal coisa em cima desse material, tá? Então, isso é uma possibilidade também de você fazer determinado tipo de material para você poder fazer seleção de crescimento, por exemplo, de célula-tronco. Tá? Aplicação de nanoestruturas. Isso aqui é um nanotubo de carbono, que foi esfoliado a ponta dele, criado grafeno na ponta, colocado hidroxapatita e promoveu a formação, a regeneração do osso. Quebrou o osso do rato, vai lá, coloca, vê se regenera e assim por diante. Né? Também tem que ter parceria, porque rato, essas coisas, a gente não mexe lá. Mas sempre a gente tem parceria com o pessoal do Nupcelt ou o pessoal da Nova FAP, tá? Que trabalham com os animais. Outra coisa que a gente faz bastante é utilizar materiais provenientes do próprio bioma, né? Que é a goma do cajueiro. Tá? Ela purificada, tá? Ela pode ser utilizada como um antibacteriano, por exemplo. Aqui é um trabalho do professor Edson, da professora Dulcilene. Tá? Outras fontes de polissacarídeo, além do cajueiro, tem o xixá, tá? Tem outra goma que é chamada de goma caraia, tá? Também é uma fonte desse polímero, né? Então, esse polímero pode ser formado uma quitosana através dele, e essa quitosana ser utilizada de diversas maneiras também. Tá?
Isso tudo você tem que pegar e purificar, modificar e assim por diante, né? Você também pode pegar o babaçu, tá? E polimerizar ele, né? Fazer a polimerização, principalmente da parte que a gente chama de mesocarpo, tá? E aí utilizar essa polimerização para, por exemplo, fazer um sensor eletroquímico, isso é um trabalho da professora Carla. Tá? Então você faz um sensor eletroquímico através do mesocarpo, que é essa partezinha aqui do coco babaçu, uma polimerização, e usa esse polímero, faz um sensor e usa esse sensor para você analisar diversas tipos de soluções. Por exemplo, se você tem ou não naquela solução ali um determinado fármaco, né? Por exemplo, roipinol ou alguma coisa que o pessoal gosta de colocar para fazer o tal do Boa Noite Cinderela, né? Esse é um exemplo, tá? Então você tem o uso da quitosana também, modificada, associada a fármacos, né? Isso aqui é um antibiótico, e aí você obtém uma intensificação do antibiótico, né? Utilizando a quitosana, tá? E aí você tem citotoxicidade de quitosana, atividade antibacteriana de quitosana. Então você vê, você consegue, com um produto, ir modificando ele, certo? Ter diversos trabalhos diferentes, tá? Utilizando o mesmo princípio, né? O material principal. Mas, lógico, sempre em rotas de modificações e associação diferente. Tá? Isso aqui está usando como hidrogel. O hidrogel está na moda, né? Tá? Porque é algo que você consegue aplicar e ele fica aplicado lá. Ele vai se degradando aos poucos, tá? Então você consegue utilizar o hidrogel de quitosana com o nerolidol, que já é um anti-inflamatório, para curar ferida de rato. Aí, isso é um exemplo de trabalho, tá? Gomas antimicrobianos, aquilo que eu falei, caraia, xixá, aquilo lá, tá? Você consegue também pegar aquelas gomas e colocar outros materiais, como por exemplo sério, nanohidroxapatita, aqui ó, sério com nanohidroxapatita, e aumentar a atividade antibacteriana, tá? Isso aqui ó, aqui estou usando com hidroxapatita sério, ó, como é que ela fica aqui ó, certo? Aqui vocês veem as partículas de hidroxapatita e sério, aqui ela pura. Bom, vamos chegar na segunda parte agora. Acho que eu dei um overview do que a gente faz, basicamente. Lógico que tem outras coisas, tem outras áreas, mas isso aqui é basicamente o principal. E agora vamos para a segunda parte, que é a seleção em si. Para vocês se situarem um pouco na seleção em si, seria interessante também vocês entrarem no site e olharem o edital que está em andamento, que é o edital concorrência plana. Não vai mudar muito daquilo, é lógico. Lá tem 3 artigos que vão ter que ser modificados para a seleção de vocês, né? Mas a bibliografia básica lá do livro provavelmente não mude muita coisa daquilo ali, tá? É um livro que a maioria de vocês conhece, que é o Calista. Bom, o que é que se precisa para entrar? É o nosso artigo 27, tá? Tem a prova escrita de conhecimento na área de ciência e engenharia de materiais, caráter eliminatório, devendo a nota mínima ser de 70% na maior nota. Então a gente normaliza, tá? Se alguém tirou 10, quem tirou abaixo de 7 não entra. Tá certo? Isso está no nosso regimento. Tem uma entrevista que é de caráter eliminatório, ou seja, se você não for para a entrevista, está eliminado, tá? Então tem que ir. Você entrega no ato da inscrição, você entrega um mini resuminho de projeto, 2 folhas. Que é o que você intenciona em fazer, qual é o projeto, qual é a área, porque na hora de você se inscrever, você também se inscreve numa determinada área lá. Então você escreve na área e entrega o mini projeto naquela área em que você gostaria de trabalhar. Nada muito sofisticado, mas tem que entregar para a gente se situar no processo seletivo, o que é que você quer fazer e para onde você quer ir. Tá? Porque é um doutorado, não é mais um mestrado. Tá? E aí tem, por final, a análise de currículo. Tá? A análise de currículo era apenas classificatória, a nota máxima ela vai ser normalizada como sendo 10. Tá?
E a nota de classificação geral, ela é a nota da prova escrita mais a nota do currículo. E aí sai a nota de classificação geral. Tá ok? No edital, a gente está fazendo classificação geral e depois classifica pelas áreas. Por exemplo, se tem 4 vagas numa área tal, a gente vai e classifica geral todo mundo e depois classifica por área. Certo? Certo. A tabela de pontuação, ela é a que a gente utiliza, está no edital lá, nesse último edital, a gente provavelmente não vai mudar, é a mesma tabela, então dê uma olhada lá. Tá? Valoriza muito o artigo. Tá? E as linhas de pesquisa, que é o importante para vocês, vão ser essas aqui. Biopolímeros, biomateriais, materiais metálicos e cerâmicos, nanomateriais semicondutores fotoativos e carbonosos. Aqui eu esqueci de colocar, certo? Aqui, ou cortei, eu não sei o que diabo foi, devia ter simulação computacional aqui embaixo. Tá? E está faltando um professor aqui, que é o Eduardo Girão. Então, professor Anderson, professora Lucilene, Edson, na área de biopolímeros e biomateriais, professor Milton e professor Rômulo, na área de materiais metálicos e cerâmicas, né? E nanomateriais semicondutores fotoativos e carbonosos, eu e a Josi, e simulação computacional, o Eduardo Girão. Tá? Lembrando, simulação computacional em materiais, né? Tá? Não é, por exemplo, física estatística ou alguma coisa desse tipo. E mais ou menos. Você pode escolher, como o orientador também pode ver e escolher, ou a coordenação conversar. No caso de vocês, vai ser mais conversado do que direcionado. Quando é concorrência ampla, né, a gente direciona, certo? Pelo perfil e pelo próprio projeto. Tá? Para a linha. Todo mundo, na hora que vocês vão se inscrever para uma determinada linha. Tá? Já sabendo que se todo mundo for para uma determinada linha, a concorrência vai ser mais alta naquela determinada linha. Certo? Por exemplo, se todo mundo correr para materiais metálicos, né? Tá? Bom, alguns parceiros que a gente tem, gosto sempre de agradecer. Isso aqui foi ano passado, né? Quando a gente fez a confraternização pela nota 5. Tá? Bom, queria dizer obrigado para vocês e, assim, estou aqui a atenção de vocês para tirar as dúvidas, né? Tá? Que porventura vão surgir. E também eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, o edital que está em curso. Tá? Esse aqui é o edital. Peraí, eu tenho que mostrar. É o PowerPoint que não... Não, ele está fechado. Qual é o botão, Rubens? Qual é o botão, hein? Não, o botão para ele aparecer F, alguma coisa, sei lá o que é. Pronto. Bom, então é o seguinte, esse é o edital que tá agora rolando. Esse edital, ele foi de quantas vagas? Aqui. 21 vagas no total para mestrado e 12 vagas para doutorado, né? Então você vê, ó, dividimos em área, certo? Ó, as áreas. Importante aqui para vocês. Inscrições, né? Inscrições é feita no SIGA, tá? Primeiramente, depois entrega a documentação. Tem que fazer as duas coisas. Site do sistema da UFP. Aí vocês veem a documentação toda que tem que entregar. Deixa eu ir para ela aqui. Ó, currículo no formato Lattes. Tá? Isso tudo está no edital. Tem que entregar tudo isso no ato da inscrição escrita. Entregar o projeto, entregar tudo. Tá? Aqui as vagas, ó, elas são separadas dessa forma. Ó. Tá? Tem um modelo, no final tem um modelo aí, um anexo. Tá?
Então, são separadas, ó, materiais metálicos, 0 vaga para doutorado, certo? 2 vagas para mestrado. Então, são separadas dessa forma. E aí, vocês sabem quem são os professores, porque está lá no anexo, que trabalham na determinada linha de pesquisa. Aí, diz como é que é feita a seleção, diz o período, né, ó, de aplicação, vocês vão ver isso. Isso aqui é interessante para vocês. A prova vai ser 40 questões, não muda. Não está claro aí, mas são 10 questões do livro, da bibliografia do livro, mais 30 questões dos 3 artigos, 10, 10 e 10, de cada artigo científico. Os artigos vão ser disponibilizados na bibliografia. São de revistas Open Access, então você não vai ter dificuldade de baixar eles, tá? No caso de vocês do IF, não teria de forma alguma, porque vocês têm, a CAPES autoriza vocês a baixar de qualquer revista. Nem todas, né? Mas as que ela paga, né? Aí a entrevista que tem que ir, porque está na resolução da UFP, né? Aí vem a análise do projeto, tá? Por favor, tenham cuidado na hora de escrever o projeto, né? Para não, certo? Porque o projeto vai ser analisado também pela comissão, então. Aí vem a análise curricular, tá? Aí vem a tal da proficiência, está aqui, ó, tá? Aqui, isso tudo aqui da resolução da UFP, a gente só faz Ctrl+C, Ctrl+V aí, não tem o que fazer, tá? Então, está aqui, ó, inglês para o mestrado. Já para o doutorado, o candidato deve ter proficiência em 2 línguas diferentes, sendo uma delas inglês, também realizada anteriormente, desde que seja expedido por uma IES federal ou estadual. Tá? São 2 mesmo. Tá? Emitidos pela UF também serão aceitos proficiência de Cervantes, cultura italiana, Cambridge, Aliança Francesa, TOEFL, tal. Aí 60% do total de pontos desses exames aí. Tá? 5 anos. 5 anos, né? Acho que falou 2 anos, mas está errado, está aqui, ó. Exame de proficiência terão validade de 5 anos, conforme definido na resolução. Então, se você fez 4 anos atrás, vale. Ainda vale, porque a matrícula vai ser em março, né? Então, ainda vai estar valendo. São 5 anos, tá? Ok, matrícula institucional. Bom, isso aqui é documentação para matrícula, não é interessante agora falar para vocês. Matrícula curricular também não. Ok. Bom, perfil. No caso vai ser geral, um perfil bem geral. Ó, graduação em engenharias, física, química, ciências da natureza, farmácia, ciências farmacêuticas, ciências biológicas, medicina veterinária, odontologia. Então, é bem geral. No caso de vocês, ainda vai ser mais geral do que isso aí. Tá? Você vê, ó, definido por área, ó, quantidade de vagas, ó, certo? Tudo bem autoexplicativo. Assim, na minha visão, não tem dúvida, né? É lógico que quem vê de fora às vezes tem, né? Então, linha de pesquisa, os orientadores, ó, tá? Isso é o geral, né? Então, tá tudo. Quando é geral, os professores são obrigados a pegar aluno, não tem essa, né? Então, no DINTA não, a gente não pode obrigar. Tá? Então, por isso, só vão participar 8. Aqui é a pontuação que eu falei, análise de currículo. Mestrado concluído na área de materiais, 10. Mestrado concluído em outra área, 5. Tá? Artigo científico, aí vem 3, 2, 1, tal. Iniciação científica, desenvolvimento de PI, licenciada 3. Livros, capítulo livros. Pronto, nada mais. Tá? Isso aqui é amplo, vocês podem consultar lá também. Então, a bibliografia do livro ali, ó, basicamente é aquela ali. Callister, Shackelford, são os Van Vleck, né? São os mais famosos da área de materiais. Tá? Esse ano foram esses 3 artigos. Tá? Da Applied Catalysis, um da Nature, Scientific Reports, e outro da Carbohydrate Polymers. Todas as revistas Open Access. Tá? E há um em materiais, né? Foram esses artigos aí que nós utilizamos na última seleção. Está aqui, ó.
itens por projeto. Título, área de concentração, linha de pesquisa, resumo. Até 2 páginas, no mínimo de 4.000 caracteres. Tá? Se você quiser condensar tudo, escrever 2 páginas, não sei o que lá, 10.000 caracteres, você escreve, mas tá? Mas o mínimo são 4.000 em 2 páginas. Tá? Aí vai ter o cronograma. Bom, para falar do cronograma aqui, eu acho que... Não sei se acho que o Zé Luiz não comentou nada ainda, mas a gente pretende lançar logo o edital ou no final dessa semana, se a Pró-Reitoria deixar, ou na semana que vem. E aí vão começar as inscrições. Tá? O período de inscrições vai ser longo. Eu acho que vamos levar essas inscrições até janeiro, para facilitar. Tá? Mas em janeiro mesmo, terminou as inscrições, já faz a prova. Vamos definir só a data. Tá? Então vamos lançar o edital logo, para vocês poderem ter a bibliografia logo. Tá certo? Para poder estudar logo. Então a ideia é essa. Bom, e no final do edital tem isso aí mesmo, que é só isso. Bom, novamente, estou aqui à disposição para vocês para tirar as dúvidas. Tá? Pela regra da UFP, é na graduação. Pela regra da UFP. Mas como a gente é um doutorado interinstitucional e vocês vão estar, a maioria, trabalhando no IFP, tem sentido. Certo? Então, a gente não vai negar de aceitar um estágio, certo? Por exemplo, num curso técnico. Não tem porquê. São 15, vai ter um que vai pegar só um aluno, né? Ninguém aguenta mais do que isso, não. Não dá, porque a gente tá realmente no limite que a gente pode fazer lá. A gente já... a ideia é essa. A ideia é essa, tentar dividir o máximo do trabalho para poder não sobrecarregar ninguém, né? E não dar problema lá na frente, né? Que muitas vezes pode dar, quando alguém é sobrecarregado. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? As aulas vão ser em módulos, tá? Por exemplo, uma disciplina de 60 horas, tá? Essa disciplina de 60 horas ela vai ser dada durante toda a semana, 8 horas por dia, tá? Vamos formar 40 horas. O restante das 20 horas nós vamos fazer atividades, você de volta lá ao seu local. Se eu sou lá de corrente, eu volto para a corrente, o professor vai me passar atividades, eu vou entregar para ele lá. Então as outras 20 horas vão ser feitas assim, tá? Mas sempre em módulos. Por exemplo, março. A pretensão da gente é que já tem um módulo em março. A gente tem que conversar com a coordenação, ver com a disponibilidade dos alunos, que já tenha um módulo de uma disciplina em março. Finalizando esse módulo, entra outra disciplina. Em abril. A intenção da gente é sempre fazer uma disciplina, tá, de 60 horas pelo menos, né? Ou 2 de 20, e aí vai. Uhum. As obrigatórias todo mundo paga. Seminário geral, né? É um tema, isso. Não, esse tema não é na área do candidato, mas também não é, por exemplo, o cara vai trabalhar com crescimento de cristais de aminoácido. Eu também não vou dizer para ele fazer uma revisão bibliográfica de aminoácido, mas também não vou jogar ele lá para a área de metais. Certo? Não na área do projeto, mas vai ser abrangendo algo que ele possa utilizar como bibliografia dele no futuro. Certo? Isso. Mas não pode ser dentro do tema do projeto. Não, é lógico, cara, é assim, geralmente é assim. Tá? Até porque o tema é avaliado e tudo. Nunca tive problema com isso, não. Tá?
A Dulcilene, ela vem geralmente aqui em Teresina, né? Ela vem. O laboratório dela oficial é lá, mas ela tem parceria aqui em Teresina, ela vem. E os alunos dela fazem muita parte da pesquisa, os alunos daqui, né? Ela tem alunos lá também. Mas os alunos dela daqui fazem muito parte da pesquisa no laboratório do professor Edson e Josi. Tá? Então tem parceria com o Edson e a Josi aqui. O laboratório do Edson e da Josi tem capacidade de fazer as coisas que a Dulcilene pensa em fazer. E, eventualmente, o cara tem que ir lá. Né? Isso aí não tem como fugir, porque você vai lá conversar com o seu orientador, conhecer o laboratório do seu orientador. Né? Ela tem uma estrutura muito boa lá. Né? Tem coisas que a gente não tem aqui, ela tem. Isso aí. Enquanto alguém matura mais alguma dúvida, caso tenha, eu acho que a fala do professor já foi extremamente clara, né? Só duas observações que eu esqueço. Primeiro, com relação aos colegas do interior, eu recebi a informação agora da DIRCOM, que por conta da queda de energia, nossa internet está falhando. Então, provavelmente, os colegas do interior não conseguiram acompanhar na integralidade a fala do professor Bartolomeu, em algum momento picotando. Mas a fala está sendo gravada, acredito que amanhã vai estar disponível na íntegra, na qualidade perfeita, na página, no próprio Facebook. Eu entendo muito pouco de rede social, então vai estar nas redes sociais do IFE, no próprio site, a sua fala desde o início, não só para os do interior poderem acompanhar caso tenham tido algum problema de conexão por conta da queda aqui na reitoria, como também os colegas que estão aqui, quiserem voltar a tirar alguma dúvida. Com relação à proficiência, professor, até porque é uma demanda que a gente já tem aqui há algum tempo, pela experiência que a gente tem com outros programas. Eu aconselho os colegas, a Universidade Federal faz o exame de proficiência, a UESP faz, e qualquer instituição, inclusive nós, fazemos o TROFEM, que é, mas esse dizem que é bem mais complexo, as pessoas geralmente fogem dele para ser feito. Em casos excepcionais, nós conseguimos fazer aqui no IFP, mas assim, eu digo com toda honestidade aos colegas, que não esperem o exame do IFP. Por quê? Porque nós não somos ainda autorizados a fazer esse exame. Nós, em anos anteriores, contratamos, vamos colocar assim, um programa, que até era de extensão da Federal de Santa Catarina, contratamos aspas, porque não foi um contrato. Nós aderimos ao programa de extensão de lá, recolhíamos as inscrições dos professores daqui e aplicávamos a prova aqui. Mas assim, por que eu digo para não confiar nisso? Porque, como é um programa de extensão da Universidade de Santa Catarina, a qualquer momento esse programa pode ser desativado, então não dá para nós confiarmos nisso. Não tem perspectiva de ser desativado, mas enfim, como não é um programa nosso, nós não podemos garantir. Né? Então, um dos pontos que foi colocado desde o início da negociação, que o programa foi muito solícito em tudo, desde sempre, foi a questão, por exemplo, dos prazos. Então, assim, nós temos aí um prazo longo, vamos ser honestos, né? Longos, pouquinho mais, pouquinho menos que 2 meses até as inscrições. Eu acho que nesse intervalo já procurem de antemão, imediatamente, quem tiver interesse. Aqui no Piauí, ou mesmo fora, tem os estados vizinhos que fazem o teste de proficiência, até pela perspectiva de que existe um prazo para sair o resultado, e ninguém é obrigado a passar de primeira, né? Geralmente se passa, espera que passe, mas não é bom dar sobre o azar. Então a questão da proficiência é bom procurar, a própria Universidade Federal faz, a UESP faz, eu acho que a UESP faz até com mais regularidade, né, do que a Federal. A Federal tem eu acho que são apenas três provas ao ano. Sim, solicita, é interessante ver isso, né? Não sei, 3 ou 4 provas ao ano que ela fazia, né? Que ela faz, aliás. O fato é que nós não temos tido problema com isso. Nós estamos aí, só na UFP hoje nós temos 4 turmas. Essa vai ser a 5ª turma em funcionamento entre mestrado e doutorado, na atualidade dentro da UFP, fora outras instituições. E nós não temos tido problema com o exame de proficiência. Obviamente nós não queremos que seja exatamente nesse programa que venha ter problema, imagine que não vá. Então o UFP faz, a UESP faz. Em casos excepcionais nós fizemos no passado, mas como eu falei, a gente traz de Santa Catarina, e aí, como é um programa deles,
não é interessante nós confiarmos nele. Não vou buscar na UFP, desculpa, não vou buscar o UESP, porque em algum momento a própria UIF vai trazer. E aí vejamos que a gente está chegando próximo final do ano, o calendário das instituições federais, cada uma tem seu calendário, pega um período de férias, pega o recesso, demora a entrega do resultado, então procurar logo quem tiver interesse, para não engasgar com uma coisa tão simples. Okay? O TOEFL aqui, né? Sim, não, esse tem. Esse, inclusive, que é o TOEFL, você pode ver com a... Eu aceito porque, inclusive, ele é um... Foi o que eu falei, que as pessoas geralmente fogem dele, porque ele é bem mais... Pelo menos dizem, eu não entendo. Bem mais complexo. Quem aplica ele aqui é as relações internacionais. Né? Com relações externas, até onde eu sei, sou leigo nessa questão, você pode fazer a qualquer época, quantas vezes no ano você quiser. Agora, dizem também que é bem mais complexo, que geralmente que são aplicados nas universidades. Até porque hoje das universidades, quem prepara já sabe que é um inglês voltado para uma demanda específica, não é, por exemplo, para você receber visto em um país, não é para você morar fora, enfim. É uma coisa específica, pontual da pós-graduação. Sim, isso foi um ponto também conversado, como em todos os programas. Nós entendemos que não é, de repente, o ideal, mas é o moralmente mais interessante, até porque a gente adota o sistema da CAPES. Muita coisa que a gente faz, o professor está falando de Inter, mas ele não passou pela CAPES, é uma parceria direta IFP-UFP. O que é que nós temos adotado e não abrimos mão disso aqui na qualificação dos nossos servidores? Nós fechamos o convênio, nós temos poucas exigências, né? O professor tem prova disso, mas uma das exigências que nós fazemos, nós não podemos abrir mão, é das aulas concentradas, exatamente porque os nossos servidores, eles são liberados durante o período de atividade presencial prevista no programa, prevista no projeto do programa. Então, por exemplo, se o Bartolomeu dissesse, olha, eu não abro mão, tem que ter aula de terça e quarta toda semana, nós não teríamos fechado o convênio. O próprio Bartolomeu colocou que essa dinâmica concentrada já era uma dinâmica relativamente conhecida do programa, porque outras instituições, quando procuram exatamente essa mesma dinâmica. Então, assim, nós não liberamos, não temos liberado, e aí já vai para, não sei exatamente de cabeça, mas na gestão do professor Paulo Henrique já deve estar aí na 15ª, 14ª turma entre mestrado e doutorado, que se fechou nos últimos 5 anos. E nós não liberamos servidor, nem administrativo, nem professor, integralmente durante o mestrado e doutorado em programas de parceria. Porque tem uma justificativa que é, por exemplo, se nós fechássemos uma parceria, e ela é paga, obviamente, nós arcamos com o custo, e liberássemos o servidor 2 ou 4 anos, mestrado e doutorado, nós oneraríamos os cofres do ISP 3 vezes pela mesma coisa, o que ficaria complicado. A gente está pagando a qualificação, está liberando com salário e contratando um substituto. Aí acontece muito, mas sendo bem honesto, acho que eu sou partidário do que o combinado não sai caro. Mas no meu campus, o diretor já disse que libera porque tem professor que cobre minha carga horária. Mas aí você é liberado e o colega do lado, em outro campus, não é. Aí você é liberado e o colega está e não é. Então as aulas são condensadas, concentradas, exatamente porque a liberação, por outro lado, nós garantimos a presença do servidor durante as atividades presenciais previstas no projeto de curso. O que está previsto no projeto de curso? As aulas, os módulos. Mas tem o grupo de pesquisa que se reúne toda terça e eu preciso de afastamento que eu tenho que estar aqui. O programa sabe disso, isso não existe, né? Então, assim, se você é de Teresina e consegue participar toda terça, se for o caso, da reunião do grupo de pesquisa, ótimo. Se você é de uma cidade próxima, tem família aqui e já estava aqui na terça-feira ou na segunda, ótimo. Mas nós não liberamos os servidores integralmente para participar de programa que nós financiamos. Nós garantimos a presença durante as aulas. Tanto é que o professor colocou de forma bem clara
que a dinâmica vai ser, sei lá, 60 horas, 40 presencial e 20 à distância. Prevendo exatamente que nós temos aí, imagina que nada impede que um servidor de corrente, a mais de 900 quilômetros daqui, né, esteja aprovado no programa. Eu ia colocar uma... Boa tarde, gente. Para complementar essa questão dos afastamentos, quem não sabe, sou daqui da CPPD, e uma coisa é o afastamento, que inclusive conversando com o Zé Luiz, esse afastamento ele deve ser solicitado via processo, mesmo já sendo uma atividade prevista, programada, ele deve ser protocolado, tem um processo, o campus precisa registrar isso oficialmente, a reitoria precisa registrar isso oficialmente, que você vai passar uma semana afastado de suas atividades. Como a atividade docente é diferente, sua falta, entre aspas, né, sua ausência no campus está justificada, mas a carga horária precisa ser cumprida. A carga horária de disciplina precisa ser cumprida, isso é um outro aspecto. Mas, além do afastamento, a gente tem também as horas que vocês podem colocar, isso para quem é docente, como qualificação. São 15 horas que você pode colocar no seu plano semestral para qualificação. Tá? Já recebi até ligações de colegas confundindo um pouco isso. Tá? Os afastamentos eles vão ser programados e vão ser em períodos curtos, né, de uma semana. Tá? Mas para o seu plano de atividade semestral, você pode colocar as 15 horas para a qualificação. 15 horas semanais. Não. Olha só, são duas... É porque realmente confunde. São duas coisas diferentes. Você tem disponível para colocar no seu plano semestral 15 horas para se dedicar às suas atividades de estudos de pós-graduação, estudos de qualificação. Afastar-se do campus, sair do campus, vai ser só nas épocas programadas. Não. Tentar dar um exemplo concreto. Imagine que eu sou professor 40 horas, como a maioria deve ser, DE, e eu tenho 10 horas de sala de aula, aí tem a paridade, fico com 20 horas, não é isso? Mas eu tenho que declarar 40, tenho que ter 40 horas aqui dentro. Aí vem projeto de extensão, pesquisa e tal. Se eu estiver no doutorado, em engenharia de materiais, eu vou declarar as 10 horas de sala de aula, tem a paridade, vai para 20, e tem mais 15 de qualificação, que vai para 35. Né? Então, o que acontece? O que os colegas fazem? Tem a carga horária, e aí geralmente estão inseridos em projetos de pesquisa, extensão, projeto integrador, coordenador, enfim, comissões, para justificar, para comprovar aquela carga horária semanal de 40 aulas. 40 horas, na verdade, aulas não, 40 horas dedicadas à instituição. Quem está em programa de pós-graduação, isso é uma resolução interna, e tanto faz ser financiado ou não pelo IFP, ele tem 15 horas para declarar no seu instrumento de controle. Então, se eu tenho 10 horas aulas, não sei se ficou mais claro agora, tenho 10 horas aulas, eu declaro no PSAD para 20. Aí, eu estando no doutorado ou no mestrado, eu tenho mais 15, que eu posso dedicar quanto está colocando, quer dizer, eu tenho carga horária 15 horas do programa. Se eu quiser, eu precisar me afastar do campus, aí é um processo de afastamento. Vou dar aqui um exemplo, Deus me livre que aconteça isso, mas dá um exemplo concreto. É como, por exemplo, não, mas então eu vou em Teresina passar um dia lá. Deus me livre, tem um acidente, qualquer contratempo seu aqui. Legalmente, como é que você vai justificar uma licença, uma aposentadoria, uma viuvez no caso, porque você, naquele dia horário, para você estar no campo X e estava em outro, sem nenhum documento da instituição que diga que você estava lá em atividade institucional. São coisas que a gente faz no dia a dia, mas é muito preocupante. É bom sempre ter o registro, né, porque
os imprevistos acontecem. Então, o que o Edson está falando é o afastamento. Você sair do campus para vir aqui fazer qualquer demanda do programa é o que a gente chama de afastamento, né? Esses afastamentos eles são garantidos dentro do cronograma previamente estabelecido pelo programa. E são as atividades presenciais, as disciplinas, aqueles seminários, tudo isso daí. Essas questões pontuais, assim, no nosso caso lá, nós funcionamos 24 horas. Tá? A nossa pós-graduação lá, ela é aberta 24 horas por dia, entre Natal e Ano Novo, tem gente trabalhando lá, então, em termos disso, a gente não tem problema. Certo? Então, na hora vaga, certo, que ele tiver, que não tiver no efetivo exercício dele no campus dele, lá vai estar à disposição, certo? Mas como o IF está falando, no efetivo exercício só pode se afastar se a gente, em comum acordo, os dois coordenadores, né, solicitarem, os dois coordenadores vão entrar em acordo durante as datas, quais serão as datas, vão solicitar o professor lá vai ter que se afastar das atividades dele lá na UFP para poder dar essas aulas condensadas. Então, isso vai ter que ser tudo acordado, essas datas, né, para poder, entre as duas coordenações, para poder haver esse tipo de coisa. Fora disso, fora do exercício, ao meu ver. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, também não sei como é que está o tempo para o professor Bartolomeu, porque era ter começado às 3 horas, a gente começa pontualmente, mas atrasamos em 1 hora. Os colegas têm mais uma pergunta lá. Não, assim, aí eu acho que é uma regra boa de bom senso, né? Quer dizer, você tá na sua cidade, no seu campus, que é uma regra de bom senso, né? A gente também é como aqui, não necessariamente toda vez que você tem uma reunião na Federal ou na UES para tratar de alguma coisa, você pede um carro oficial, um afastamento para ir lá. Assim, também não é algo tão extremo assim. Nossa preocupação é porque, o que acontece? Nós temos estrutura multicamp, né? Então, as realidades, inclusive de distância, elas são bem diferentes. Então, uma coisa é um professor aqui em Teresina, outra coisa é um professor em Corrente, professor... Porque quando a gente fala, por exemplo, sei lá, Angical, 1 hora de viagem. Você fala de Corrente 1 dia. Então, são realidades bem distintas. O que eu posso dizer, e assim, posso dizer com tranquilidade, e é sempre angustiante, eu sempre vejo as mesmas preocupações, são preocupações saudáveis, em todos os candidatos, em todos os convênios. Eu sempre brinco o seguinte, já teve uma penca de convênio em engenharia, em computação, em física, nas humanas, em educação, em propriedade intelectual, e essa questão de ser multicamp e do afastamento nunca foi um problema que inviabilizou a formação e principalmente a qualidade dos trabalhos formados aqui dentro. Eu cito sempre o programa de engenharia de propriedade intelectual com a Federal de Sergipe, que nós fizemos uma parceria há 3 anos atrás numa turma de mestrado, e eu lembro que o primeiro contato quem fez foi eu. Eu implorei para eles aumentarem a quantidade de vagas e o doutorado também, senão só 10 vagas. Eu insisti, professor, não, nós temos condição, mas nós queremos ver se os servidores de vocês são bons mesmo. Aí quando concluiu a turma de mestrado, chamaram o professor, vamos botar outra turma de 20 alunos, 10 e 10 de mestrado e doutorado. Quer dizer, os programas que a gente firma, e é uma coisa muito positiva, nós não temos problema
de não conclusão, de trabalhos mal feitos, nós não temos. Tem desistência. Quando há, é muito, muito raro haver. No mesmo houve agora, porque inclusive o servidor passou para outra instituição, teve sorte, porque desistiu bem no iniciozinho, e aí um servidor que estava classificado foi chamado para a vaga dele, e ele não vai ter que devolver, de repente, o recurso investido na vaga dele, né? Então é sempre bom ver também isso, porque quando a gente entra no programa, a gente assume duas responsabilidades, com o programa e com a instituição. Então a instituição vai jogar um montante de recursos para qualificar os servidores, e ao final de 2 ou 4 anos, dependendo do estado de doutorado, ele tem que ter o diploma que comprove a qualificação. É aberto, nós todo o processo tem defesa, estatística, tem tudo. Todo o processo assim, não é imediato. Agora, nós como gestão temos algumas obrigações legais, né? Então, por exemplo, o servidor abre-se um processo, ele tem direito à defesa para se justificar, mas assim, se fosse para ser preto no branco de dizer, devolve. Por quê? Está se investindo na qualificação. É como, por exemplo, um afastamento. E se a gente fala assim, não é para amedrontar, é uma coisa básica, às vezes a gente não pensa nisso, mas é o que acontece. No afastamento, se você fizer um mestrado, doutorado pleno, fora de um convênio, e estiver afastado e por algum motivo não concluir, você vai ter que justificar por que não concluiu, sob pena de devolver o recurso. Mas não pagaram nada para fazer o doutorado. Pagou-se o salário. E você passou, sei lá, 1 ano, 2, 3, 4 afastado, fora de um dito, fazendo doutorado. Então isso aí assim, não é do IFP, não é da UFP. É importante ter bem claro o seguinte: as regras acadêmicas são do programa e o IFP não tem qualquer tipo de ingerência sobre isso. Se o programa diz 2 reprovações está fora, ele só nos comunica: o Joãozinho foi reprovado 2 disciplinas, nós estamos desligando ele. Nós não queremos, nem podemos, nem fazemos, consequentemente, dizer: não, pai, dá mais uma chance aí, bota o terceiro. A regra é do programa. A regra é do programa, até porque, se não for assim, a coisa não funciona. Mas, acho que o programa de excelência não é excelência à toa, não, é porque o pessoal conclui mesmo, né? Só para esclarecer a questão das 15 horas, né, do PESAD. Essas horas são acordadas no campus. Tá? Você vai fazer seu plano e você tem sua carga horária de aula, você tem seus dias e horários em sala de aula, os dias e horários que você vai colocar para horário pedagógico. Tem um horáriozinho para você colocar, algumas atividades você tem que colocar até a sala onde você vai estar, né, se for atendimento ao aluno, alguma coisa. E essas 15 horas você vai acordar com o campus. Você vai ver o que é melhor para você e qual é a necessidade do campus. Se você conseguir, olha, eu gostaria de ficar um dia dedicado aos meus estudos. Isso é especialmente interessante no início, você vai fazer disciplina. A gente sabe que pegar 1 a 2 horas de estudo quando você está trabalhando dessa maneira, num nível maior, você só começou a esquentar a máquina. Tá? Então, olha, eu gostaria de ficar com um dia dedicado aos meus estudos. Aí você combina isso com a sua coordenação de curso, com a direção, para ver se funciona. Mas aí é caso a caso, professor e cada campus. Quando a gente faz um projeto de pesquisa, certo? E, por exemplo, quando faz um projeto de pesquisa, eu não sei como é que é tratado aqui no IFP, aí é uma dúvida minha que poderia também ajudar eles. Você faz um projeto de pesquisa e você desenvolve trabalho de campo. Por exemplo, o cara que trabalha com fósseis tem que pegar fóssil lá na Serra da Capivara, em algum lugar, e aí vai. E aí esse projeto de pesquisa ele entra como parte da carga horária do professor, tem que entrar, entra como parte da carga horária do professor, e o professor vai ter que estar lá na Serra da Capivara, mas isso ele descreve no projeto, o projeto é aprovado pela instituição, né, pelo colegiado da instituição, fica cadastrado na PROP, né, o projeto, durante o tempo que ele vai passar lá. E aí, como é que é tratado, por exemplo, desse projeto em termos de campo, pesquisa de campo que ele vai ter que fazer? Uma pesquisa no edital interno,
Uhum. Sim. A, que aí são duas questões, né? Quer dizer, um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo em nível de qualificação e um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo porque eu concorri a um edital interno de Progrupar, que é o programa que a gente tem aqui, ou IC e tal. Isso vai, o professor colocou, isso vai para a carga horária do servidor e o que prevalece sempre é a regra do bom senso no campus, né? Porque o que acontece? Às vezes também a pessoa coloca, o cara está em Parnaíba, aí coloca no projeto que você tem que se dedicar 3 meses na Serra da Capivara, você deu o exemplo, fazendo pesquisa na área de arqueologia. E aí assim, aí inviabiliza a execução do projeto, a menos que ele seja afastado. São Raimundo Nonato, por exemplo. Eu falei o quê? Sim, a menos que seja São Raimundo Nonato. Tanto é, por exemplo, que os nossos editais de pesquisa interno, nós colocamos o quê? Que, sob nenhum aspecto, pode ser contemplado quem está afastado por qualquer motivo. Exatamente porque os nossos projetos, eles têm que ser desenvolvidos dentro da carga horária que nós temos aqui dentro, né, das 40 horas semanais. Então, assim, eu que estou afastado por algum motivo não posso ser contemplado num projeto institucional, da mesma forma que eu também não posso ser contemplado e pedir afastamento para executar esse projeto, né? O afastamento aqui ele acontece apenas para nível de qualificação, como a gente já vem falando aqui, desde que essa qualificação não seja através de um programa institucional. O que é o programa institucional? Esse programa que nós fechamos uma parceria, né? É por isso que eu bato sempre na regra do bom senso, sabe? Por exemplo, qual é o bom senso? Não interessa o campo que eu estou, mas eu vou colocar no meu projeto que eu tenho que desenvolver um experimento num equipamento que só vai ter, sei lá, num laboratório em Paris, São Paulo, Paris. Ah, não, eu tenho que ir para... É do bom senso, né? Até porque uma coisa básica no projeto de pesquisa é a viabilidade da sua execução. Então, a gente está tratando o quê? De um programa interinstitucional, uma instituição parceira aqui em Teresina, que tem um instituto laboratorial. Nós temos a nossa também aqui no PPG, em outros campos, dependendo do que vai se pesquisar. Então, a regra do bom senso, não é só o que eu quero pesquisar, é o que eu quero, posso pesquisar dentro da viabilidade que eu tenho. Essa é uma ideia interessante, você podem trabalhar uma ideia dessa e fazer uma proposta, pode ser que funcione, pode ser que dê certo, né? Você dentro do seu campus, tem algumas horas que você possa dedicar mais no seu estudo, fazendo outra pesquisa que te ajude, que te auxilie nos seus estudos de doutoramento. Tá? Isso vai ser avaliado, inclusive. Assim, nesse caso, embora não fizesse mal cadastrar aqui, do jeito que está não há necessidade. Por quê? Porque a partir do momento... Por quê? Porque esse programa é institucional. Eu costumo até brincar o seguinte, você, quando é aprovado no mestrado e no doutorado, por conta, vai buscar seu mestrado e seu doutorado, você tem o direito de cursá-lo. Quando você é aprovado e matriculado por um programa institucional, você passa a ter o dever. Então, por exemplo, eu não me afastei no doutorado, nem no mestrado. Se por acaso eu não tivesse concluído meu doutorado, eu estava trabalhando normalmente dentro da instituição, eu não estaria devendo nada à instituição, teoricamente. A partir do momento que meu doutorado foi financiado pela instituição e por algum motivo não concluí, não foi só um direito meu não concluir, eu tenho uma obrigação com a instituição. Por isso aquela ideia de você vai ter direito à defesa, tudo, mas tem que justificar por que a instituição investiu tanto na sua qualificação e você, ao final de 2 ou 4 anos, dependendo do programa, você não chegou com diploma, com a certificação. Mesma coisa do afastamento, né? Você vai na visita técnica, recebe uma diária, quando chega você tem que declarar, declarar que você, enfim. A gente está falando doutorado, eu acredito que inevitavelmente assusta um pouco, mas é uma rotina que a gente já conhece aqui dentro, de uma viagem, de participação em um evento. Uma coisa que eu acho assim, fantástica, não sei se a gente não chegou a falar disso, que é importante a gente ter essa visibilidade que tem do Instituto. Nós temos muita coisa a caminhar, não resta dúvida, né? Tem muita coisa a melhorar, aprimorar, ampliar,
mas tem muita coisa boa que já foi feita. Uma delas são esses convênios, que a gente participa de grupos nacionais, e o IFP, assim, claramente é o Instituto Federal no Brasil que mais tem programas de mestrado e doutorado voltados para os seus servidores, né? Não é à toa que a gente tem várias áreas que podem submeter a PCN, que a gente já deve estar fazendo agora em 2019, como já fez em 2017 e 2018. Mas nós fechamos um ciclo, como eu costumo dizer, da pesquisa no IFP. Hoje, independente do volume de recursos que se coloca, independente de, se eu fosse fazer, faria melhor. Isso é uma possibilidade. Mas nós temos uma série de programas que fecham todos os ciclos da pesquisa. Nós temos programa voltado para a criação de grupos de pesquisa, programa voltado para incentivar o aluno a fazer pesquisa, inclusive no ensino médio. Nós temos programa voltado para a compra de equipamento laboratorial. Nós temos programa voltado para a compra de equipamento laboratorial voltado para o campo. Nós temos programa de incentivo à participação em eventos com diários de passagem, edital claro, que abre todo trimestre, que é para o quê? Publicizar as pesquisas produzidas aqui dentro. Nós temos programa de incentivo à publicação em revista equalizada. Eu fiquei vendo sua apresentação, a exigência de publicar a B1, B2 para cima, dependendo da fase. Nós temos um edital, inclusive esse ano sobrou R$67 mil desse edital, viu? Foi um volume considerável de recurso para servidores que tenham trabalho, não precisa nem ser o autor principal, pode ser coautor, que tenha algum tipo de custo com esse trabalho que envolva tradução, correção e taxa de publicação. Nós descobrimos até R$1.500 por esse edital. Então, basta apresentar o comprovante de pagamento. Então, assim, nós temos vários programas aqui dentro que fecham um ciclo da pesquisa. Então, eu fiquei olhando, particularmente, você colocando a questão da exigência da publicação, e fiquei pensando, aí, nossos alunos já... É claro que está previsto no programa com a federal que custos extras são de responsabilidade do aluno servidor. O que é um custo extra? Deslocamento da cidade dele para Teresina, uma coisa urgente de bancada e tal. Mas a questão da publicação, vocês, inclusive, já têm um programa aqui dentro que vão poder custear daqui a 2 anos, tradução, custear daqui a 2 anos, se não 100%, dependendo do custo, pelo menos parte da publicação que não é barata. Então, assim, nós temos esse edital, que é fluxo contínuo, as inscrições encerrou semana passada. Exatamente. Agora, assim, como é edital, e foi o primeiro que a gente lançou esse ano, foi um edital piloto, a gente vai reavaliar o edital para melhorar naquilo que for possível melhorar. Uma das coisas que a gente tem observado é exatamente essa questão, porque, assim, esse ano, como foi o primeiro, não abarcou tudo. Mas, por exemplo, 2019, tranquilamente pode colocar artigos publicados 19, 18. Porque de repente saiu com 18, mas foi publicado lá em 19. Então, assim, quando o edital gira, o que a gente chama de girar? Fechou um ciclo. Então, muita coisa que ficou de fora do primeiro passa a estar passa a estar dentro do segundo. Então, assim, acho que da parte da gestão, as condições estão postas. Pode-se melhorar? Pode, mas a gente faz o melhor do que a gente pode fazer dentro das nossas condições materiais, jurídicas. Acredito que esse programa, tenho absoluta certeza que esse programa será um sucesso, como os outros o foram, né? É um programa multidisciplinar que você colocou, quer dizer, pega várias áreas. Enfim, acho que as condições que a gestão tem feito, inclusive em relação aos outros, está se fazendo em relação a esse. Foi, inclusive, uma coisa bem rápida, né? Era alguns anos que tinha essa possibilidade, essa demanda. Acho que foi 30 dias, 40 dias. Entre a primeira conversa. Demorou mais, assim, não é culpa da procuradora, tem um volume de processo tremendo para analisar. Mas passou muito mais tempo na fila, porque obedece uma ordem de chegada na procuradoria, do que necessariamente na PROP, no gabinete do reitor ou no programa de pós-graduação na federal. Se alguém não tiver mais nenhuma colocação... Fora do Brasil?
Não, mas a gente base... Não. A gente trabalha com isso, assim, basicamente todo ano a gente envia alunos para fora, seja para fora do Brasil ou para fora de Teresina. Por exemplo, agora a gente tem um aluno nosso, uma aluna, desculpe, que está na França, nesse momento, né? Teriam 2 alunos nossos, né, que iriam um para a Inglaterra e outro para os Estados Unidos, mas aí o TOEFL não deixou, né? Mas e assim, e todo ano a gente tem, a gente abre edital para isso e tal, e fora as parcerias nacionais. Parceria nacional é fácil, assim, a gente sempre, o cara passa, por exemplo, o cara pega as férias de julho dele, vai para onde? Vai para Parnaíba? Vai não. O cara vai lá para Campinas para trabalhar em algum lugar lá, então é doutorado, então é aquela história, ou quer terminar ou não quer, né? Que isso é importante, assim, Esse pessoal é full time, não existe isso não, ninguém para não, entendeu? O pessoal da Europa ainda para naquelas férias deles lá, né? Mas o resto, chinês, Estados Unidos, a gente aqui no Brasil não para não. Então, assim, as universidades sempre, quem tem parceria, sempre são bem flexíveis. Agora mesmo a gente está mandando 2 alunos para fazer medidas em janeiro lá em Campinas. Então eles vão passar o janeiro todo lá em Campinas, né? Porque não tem aula para eles, porque são alunos curriculares normais. Eles só são alunos 100%, não são professores. Mas eles vão em janeiro por quê? Porque tem disciplina. E atrapalha. Então é melhor ele passar o mês todinho lá do que usar uma semana ou outra. Então o custo para ele é melhor. Então, o plano está da hora. Agradecer mais uma vez ao professor Bartolomeu, não só pela presteza de estar aqui hoje, mas pela presteza em todo o processo de negociação do programa, né? Quando acontece de forma rápida, acontece porque as 2 instituições estão antenadas e querendo o mesmo fim, né? Por tudo isso, eu tenho certeza, como já falei aqui, que o programa vai ser um sucesso. Agradecer também ao professor Helder, que aceitou prontamente a coordenação institucional do programa, né? A coordenação institucional, o nome já diz, ela não é uma coordenação acadêmica. Então, assim, o problema de nota. Quem procura não é o coordenador Helder, procura o coordenador o Edson lá, não procura o Helder, procura o Edson. O Helder é um link entre programa e IFP. Tem um repasse, tem um ajuste nisso, ajuste naquilo, né? E, obviamente, espero que não, quase nunca acontece, é muito raro acontecer, alguma demanda muito grave que envolva um aluno, o nosso contato continua sendo com o professor Helder, né? Até para evitar qualquer tipo de ruído de informação, que é horrível. Quando um diz uma coisa, outro diz outra, a gente trata sempre com o coordenador, porque é aquele que está dentro do programa. É da área das engenharias também, é engenheiro civil, está atualmente mais ligado até na mecânica mesmo, né, na Teresina Central. O professor Paulo Henrique já colocou bem no início, que é um programa voltado também pensando na melhoria do nosso programa de engenharia de materiais, inclusive com a possibilidade dos nossos professores co-orientar, né? É obrigado a co-orientar? Não, porque você não é obrigado a fazer muita coisa na sua vida, né? Mas eu tenho certeza que os professores do programa têm disponibilidade, têm interesse em co-orientar os futuros alunos desse DINTER, vamos chamar assim, com a Federal, né? E conversei agora há pouco com os professores do programa, é um programa institucional. Não é um programa institucional, todo o recurso financeiro e humano da instituição, no caso do IFP, tem que ser para o bom cumprimento desse programa. Então, nossos laboratórios têm que estar à disposição, os nossos professores têm que estar à disposição. Quando, por acaso, o professor que poderia orientar, mas não tem condição, por algum motivo não puder, aí, enfim. Mas o programa, inclusive, quando negociamos 15 vagas, né? Inclusive, essa questão da coorientação dos nossos professores, coorientar nossos professores e alunos, é mais uma exigência nossa do que deles.
porque isso é melhor para a gente do que para o próprio programa, porque dinamiza a nossa produção, gera vínculos, gera troca de experiências, né? Enfim, acredito, não, tenho certeza que vai dar certo. Pois, professor, mais uma vez, obrigado. Estamos à disposição que precisar.